Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Terra Viva DBO na TV desta sexta-feira, hoje 9 de julho de 2021. Vamos então às principais notícias da pecuária brasileira de hoje. Em qualquer sistema de engorda intensiva, o período de adaptação do gado no coxo é determinante para garantir um bom ganho de peso durante o processo de terminação. Uma nova forma de fazer, então, o manejo nutricional dos animais nessa fase inicial, no semi-confinamento, está prometendo diminuir o custo de produção e aumentar o rendimento da boiada no frigorífico. E quem está ao vivo aqui com a gente tem todas as informações sobre isso, é o nosso editor e também apresentador Sidney Maschio, que já está pronto para a lida de hoje. Sidney, boa noite. Boa noite, Maruza. Muito boa noite para todo mundo. Arranchada na beira do rio e abrigada debaixo do arvoredo, mas sem ter medo do frio, porque na fogueira tem lenha para queimar a noite inteira, a comitiva do Terra Viva DBO na TV já está com tudo ajeitado e preparado para começar mais uma função novidadeira. E anuncia ao povo aqui desta freguesia a apresentação da nossa prosa abrideira do dia. Pois é, a ideia principal desse sistema de engorda, que está sendo chamado de dieta total, é aproveitar a facilidade do semi-confinamento e juntar isso, com um manejo nutricional que inclui aí bastante volumoso no começo, combinando isso com uma ração reforçada em energia ao longo do processo de terminação do animal. Pois então, para ter a sabedência de qual é a receita certa para conseguir sucesso nessa empreita, a gente convidou para a nossa entrevista de hoje o técnico em agronegócios, Matheus Jonathan Alves, da Nutroeste Nutrição Animal, que vai prosear agora com os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras do Brasil inteiro, falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Goiânia, a capital do Goiás. Muito boa noite, Matheus. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite para participar aqui do programa. Seja muito bem-vindo aqui no nosso arranchamento eletrônico. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, e aí? Ô, Matheus, basicamente, Hum. além daquilo que eu já falei, basicamente, o que vem a ser esse sistema que vocês batizaram aí de dieta total? Assim, basicamente, para ser mais exato, a dieta total em relação ao confinamento tradicional ou até mesmo semi-confinamento é o espaço, né? Em relação ao semi-confinamento é o espaçamento que você vai ter para poder fornecer uma dieta dessa, certo? Você não precisa de um grande espaço e fazer um objetivo que é a engorda do animal. Além disso, tem mais alguma diferença fundamental, assim, em relação, por exemplo, a um semi-confinamento convencional, Matheus? Assim, está muito ligado até mesmo um tip, certo? Porque o que acontece? Você vai fornecer essa dieta, por exemplo, a dieta total. Você fornece a ração no mesmo ambiente do animal, assim, não vai ter estresse, poeiras, né, que tem no confinamento convencional. É assim o espaçamento, né? Porque no semi-confinamento você tem que ter uma boa disponibilidade de forragem, certo? Você tem que ter massa para poder chegar à engorda do animal. Já na forma de dieta total, você não precisa, você não fica à mercê dessa massa, desse pasto, certo? Agora, qual que é a estrutura física que o fazendeiro precisa ter para fazer esse sistema de dieta total? O grande nicho dessa dieta total entra aí, certo? O que acontece? Você não precisa fazer um investimento muito grande em relação a um confinamento convencional. Você tem que ter a estrutura de coxo, você tem que ter vários piquetes, certo? Então, numa área aí de uma área você consegue produzir aí uma grande quantidade de animais sem precisar fazer muito investimento, certo? Assim, eu não fiz nenhuma programação para fazer um confinamento, e agora, não tem uma estrutura, não, você não precisa da estrutura, um pequeno piquete, a gente tem clientes que até mesmo uma remanga de um curral consegue fazer uma engorda de um gado, mesmo não tendo se programado.
Quer dizer que serve também para o pequeno produtor aí, que vai engordar aí um lote pequeno aí, 20, 30 animais? Exatamente, exatamente. Cliente que às vezes tem um gado de descarte, tem uma vacada que não passou na seleção para poder ser entorado ou até mesmo inseminada, você pode usar esse gado de descarte. Ah, eu tenho uma categoria de 100 vacas que eu fui inseminar, eu tive 30 descartes, você pode colocar aí um pequeno piquete ou até mesmo uma remangue e fazer a engorda desses animais, porque você não precisa ter uma estrutura física comparada a um sistema convencional. Agora, qual que é a alimentação básica dos animais quando eles entram no sistema, Matheus? Olha, inicialmente a gente precisa fazer uma adaptação, certo? Para a gente poder começar a fazer esse sistema. Após a adaptação feita, a gente precisa aí de um núcleo mineral, certo? De uma empresa idônea, e uma fonte de fibra e uma fonte de energia. Correlacionando isso, hoje você não fica à mercê só do milho, certo? Que está sendo hoje um insumo bastante caro, que tem um seu valor bastante alto. Você pode usar sorgo, milheto, outra fonte de energia alternativa, certo? Para você poder compor uma dieta total. Agora, a gente tem uma ideia aí do ganho adicional de rendimento do gado nesse sistema, em comparação aí, digamos, com um semi-confinamento tradicional, Matheus? Sim, esse também é um dos maiores ganhos que tem nesse sistema. Porque o que acontece? No sistema tradicional, a gente, percorrendo alguns clientes aí, a gente identifica que o rendimento de carcaça é em torno de 53%, 54%, certo? Agora, quando a gente fala na dieta total, a gente identifica ganhos superiores a 55%, 56%. Tem clientes específicos de realidades um pouco diferentes que já chegaram até 57%, certo? Isso são alguns fatores, genética do animal, manejo, certo? Apesar que o manejo também é bastante facilitado, né, nessa dieta total. Então, são alguns fatores. Na dieta total em si, ele influencia de 1 a 2% a mais em relação ao convencional no ganho de carcaça. Agora, em relação à qualidade dessa carcaça, o que o sistema proporciona de diferença ou de ganhos em relação aos sistemas convencionais? Isso foi o que eu falei, né? O ganho que tem, ganho de carcaça é isso. Entre 1 a 2% a mais de ganho de carcaça, né? Em termos de qualidade de carne, Matheus? Não, quando a gente fala em qualidade, o acabamento é muito superior, certo? Porque a quantidade que vai ser que o animal vai ingerir de volume no seu organismo vai ser menor em relação ao convencional, porque a gente está falando em relação ao convencional aí, um animal tem capacidade de ingerir até 30 quilos de silagem, certo? Para absorver 10 quilos de matéria seca. Então, quando a gente mensura isso daí, que em vez da gente fornecer 30 quilos de silagem para o animal absorver esses 10 quilos de matéria seca, a gente vai fornecer somente 10 quilos de dieta total. E isso o animal tem capacidade de converter em mais carne, né? Ter um melhor acabamento. Muito bom. Matheus, queria agradecer demais a sua participação no programa. A gente tinha mais umas 20 perguntas para fazer para você aí, mas você sabe que o nosso tempo é apertadinho, né? Então, muito obrigado. Um abração para você. Dá um abraço na turma da Nutroeste aí. E até a próxima. Beleza. Um abraço, até mais. Obrigado. Vamos aí. Obrigado. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com a companheira Maruza Trevisan. Obrigada, Sidney, e até daqui a pouquinho. Agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com as informações dos insumos nesta semana. Fique com a gente aqui no canal Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil. A gente volta já. Com o Terra Viva DBO na TV e, como prometido, hora de falarmos sobre insumos. O cenário e as projeções para o milho você confere agora com o pessoal da Scott Consultoria.
Então, nesse acumulado de julho, a gente teve aí o preço do milho subindo 5,1%, depois das quedas verificadas ao longo de junho, né? A referência hoje na região de Campinas, em São Paulo, ao redor de R$ 93,00 por saca de 60 quilos, e o principal fator de sustentação das cotações nos últimos dias foi aí a queda na temperatura, as geadas ocorridas aí no centro-sul do país, né, que impactaram negativamente as lavouras de milho de segunda safra, especialmente aí no Paraná, Mato Grosso do Sul. Então, esse cenário mais de incertezas e revisões prováveis para baixo com relação aos rendimentos médios das lavouras tem dado sustentação às cotações do cereal no mercado interno, depois aí das referências chegarem até R$ 86, R$ 85,00 por saca na região de Campinas. Então, hoje os negócios correndo ao redor de R$ 93,00 por saca de 60 quilos na região, e por curto prazo a expectativa é de um mercado mais firme, andando de lado, e altas não estão descartadas, né? Apesar do avanço da colheita, a gente já tem em Mato Grosso 22,5% da área de milho de segunda safra colhida, e no Paraná os trabalhos estão mais atrasados, né? 2% colhido até o final de julho, apesar do aumento gradual da oferta, essa expectativa de uma menor produção, né, e estoques mais apertados na temporada deve aí no curto e médio prazo dar sustentação aos preços do milho aqui no mercado interno. Pontualmente, analisando aí a questão do câmbio recuar, um cenário um pouco melhor de avanço da colheita, a gente pode ter os preços recuando, mas destacando já, depois das quedas aí em junho, um cenário de preços mais firme para o cereal aqui no mercado brasileiro, né? E para a gente fechar, não só no mercado físico os preços reagiram, retomaram a firmeza, mas também na B3, né, no mercado futuro, os contratos de milho aí com vencimento em julho e setembro chegaram a ser negociados abaixo de R$ 90,00 por saca, fecharam aí cotados respectivamente R$ 94,03 por saca e R$ 97,39 no caso do contrato de setembro, no fechamento do dia 5 de julho. Né? Então, mercado físico com preços mais firmes e também essa incerteza e estoques mais apertados na temporada e revisões para baixo com relação ao milho de segunda safra, já dando sustentação e puxando para cima os preços dos contratos futuros de milho de julho e setembro também, né? Por hoje é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. E agora nós vamos para mais um intervalo e na volta vamos falar de um dos grandes desafios do agro: gestão de pessoas. Os detalhes daqui a pouquinho, aqui no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. A gente volta já. De volta com o Terra Viva DBO na TV. E agora a gente vai falar de um dos grandes desafios do agro: gestão de pessoas. A gente sabe que fazenda é um negócio, né? E os principais problemas enfrentados na gestão estão relacionados com a comunicação, relações humanas, delegação e também liderança. Então, além de pensar na saúde dos animais, no solo e na tecnologia, é importante também cuidar do trabalho dos colaboradores da propriedade. Sobre este assunto, eu converso agora com o CEO do Beef Point, Miguel Cavalcante. Miguel, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Eu já começo aí o nosso papo perguntando sobre o ambiente de trabalho na fazenda, né? É muito diferente do da cidade? O que diferencia um do outro? Boa noite, Maruza. Alegria estar aqui com você. A fazenda é igual na cidade e é diferente da cidade. É igual. Por que é diferente? Porque você tem mais distância, né? Então, você, numa empresa, numa fábrica, está todo mundo junto ali, está todo mundo perto, você pode ver as pessoas, você está falando com as pessoas em tempo real muito frequentemente. Numa fazenda, as pessoas estão espalhadas, cada um está num lugar, cada um fazendo um trabalho, você não está acompanhando o tempo todo. Porém, o que é igual é que a gente está falando de gente, né? A gente está falando de pessoas, né? Então, a maneira como você gerencia bem uma equipe, como você lidera bem uma equipe na cidade e no campo, é muito, muito, muito parecido, porque a gente está lidando com pessoas. Na essência, quem trabalha no campo, quem trabalha na cidade, é gente como a gente, né? E aí, uma coisa chave disso aí, Maruza, é a palavra confiança. Você tem que trabalhar para construir uma equipe que você tenha confiança. Se na cidade isso é importante, na fazenda isso é fundamental. Você precisa ter pessoas que você confie no trabalho delas, porque elas vão estar sozinhas, elas vão estar à distância, elas vão estar soltas no campo aí, fazendo o trabalho delas. Então você precisa confiar na índole dela, na boa vontade dela, nos valores dessas pessoas, de uma forma muito mais intensa. Na sua opinião, então, na hora de contratar, o gestor ele tem que se atentar, então, às pessoas, a confiança das pessoas na hora de contratar quem que vai trabalhar na propriedade, é isso?
Com certeza. Você, na hora que você for contratar, tem várias coisas para você fazer uma boa contratação. Uma delas é você estar atento, você estar preocupado, você estar se perguntando, né, se, puxa vida, essa pessoa aqui, eu confio nela. E é claro que muitas vezes você não vai saber e você vai dar um primeiro voto de confiança. Eu gosto muito dessa maneira de lidar, que é eu vou dar um primeiro voto de confiança, eu vou confiar e aí eu vou acompanhar o trabalho, eu vou conversar, eu vou olhar, eu vou entender. E à medida que eu estou trabalhando, que eu estou trabalhando junto, eu estou entendendo o quanto que essa pessoa está merecendo a minha confiança. E tem uma técnica muito interessante, Maruza, que é o seguinte: se você tem filhos, antes de você contratar alguém, quando você estiver entrevistando, conversando com aquela pessoa, você pergunta assim para você, né? Puxa vida, essa pessoa que eu estou olhando aqui, que eu estou conversando com ela, eu deixaria os meus filhos com essa pessoa durante um dia sem a minha supervisão? E aí você vai imaginar essa pergunta e você vai sentir a resposta. A resposta não é mental, a resposta não é nem no coração, a resposta é no estômago. Né? Você vai sentir, puxa, essa pessoa tem uma índole boa, tem um jeito bom, eu acho que eu deixaria com os meus filhos com essa pessoa. Ou então o seu estômago vai dizer, não deixaria não. E aí se o seu estômago disser que não é para deixar, é um bom sinal para você não contratar. Adorei esse exemplo, né? Esse frio na barriga, essa coisa toda. A gente tem 1 minuto, Miguel, então rapidamente, você falou sobre a contratação, né? Como manter agora esses colaboradores engajados aí no time? Maravilha. Ó, tem 4 coisas. Anotei 4 coisas para te falar aqui. Primeiro, o quanto que você está entregando de treinamento, de oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, que as pessoas aprendam, porque boas pessoas querem crescer, querem se desenvolver. A segunda coisa é o quanto que você se importa de verdade com essas pessoas que você trabalha. Você olha para elas só como um número, só como uma pessoa que está um pedaço, uma engrenagem, uma peça da sua estrutura, ou você vê como um ser humano, como gente mesmo. Você quer saber o nome, você quer saber como funciona, você quer saber como ele vive, você quer saber da família dele, né? A terceira coisa é um jeito muito interessante de você falar assim, tem futuro trabalhar na sua fazenda? Comparado com as outras fazendas, as outras oportunidades da sua região, trabalhar na sua fazenda tem futuro ou não tem futuro? Né? Vale a pena? Uma boa pessoa da sua região vai ter interesse, vai ter vontade de trabalhar na sua fazenda ou trabalhar em outros lugares se ela pensar no futuro dela? E por último, é o quanto que você está reconhecendo, celebrando, elogiando os bons trabalhos, os bons exemplos, os bons comportamentos. Quanto mais você coloca luz no que é bem feito, mais aquilo se repete, mais aquilo acontece. Então são essas 4 coisas: treinamento, se importar, entregar futuro e reconhecimento. Muito bacana. Então, a gestão de pessoas ela é feita o tempo todo, né? No começo, no início, no fim. Infelizmente, nosso tempo acabou, Miguel, mas numa próxima você volta, a gente pode conversar bastante sobre esse assunto que tem bastante pano para manga, viu? Muito obrigada e boa noite para você. Bom final de semana. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. E agora a gente vai para mais um intervalo e já voltamos com mais informações para você. Fique com a gente no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil. A gente volta já. De volta com o Terra Viva BAT. E hoje é feriado aqui no estado de São Paulo, é dia da Revolução Constitucionalista. Diante disso, não teremos as cotações do boi gordo, mas o amigo que está em casa não vai passar essa feira sem a redação do versinho de hoje. Então eu convido Sidney para voltar aqui no Rancho Eletrônico e trazer uma poesia para a gente. Sidney, é com você. Obrigado, Maruza. E já está aqui na minha mão o meu novo livro, o Versinhos de Caipira Interosso 4, que eu lancei agora no mês passado, né? E o tema escolhido para a prosinha que vai ser recitada hoje é Estrada, Comitiva e Boiada. Então, vai ouvindo. No ofício de guia da comitiva, o caboclo tem de pôr tenência no serviço e ter sabedência de que não é para assobiar nem para deixar a ideia voar com os passarinhos. Pois o Quinzinho, mandado pelo patrão para ir na frente, não prestou atenção e passou rente a um ninho de sanharão, que é o marimbondo mais brabo do sertão, mas não viu. E a gente que vinha atrás topou com essa criação de Satanás. Aí foi picada para todo lado, a boiada acabou espalhada no cerrado e todo mundo ficou de cara inchada. É isso então, gente. Vou ficando por aqui, desejando um excelente final de semana para todo mundo. Cuidem-se bem, usem máscara, usem álcool gel, higienizem as suas mãos e mantenham, se possível, o distanciamento social. E eu volto com a companheira Maruza Trevisan. Maruza, aí com você.
Tá certo, Sidney. Um ótimo final de semana para você também. E o Terra Viva DBO de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. A gente se vê na segunda-feira. Se cuide, use máscara, álcool e gel. Bom final de semana e até segunda. Tchau, tchau.